Olá pessoal, meu nome é Nelson, eu sou responsável técnico pela empresa Metrópole Soluções Técnicas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi feita a reforma do piso da garagem desse prédio. Como vocês podem ver aí, o piso já estava bem deteriorado, é um piso de ardósia e como o prédio já vinha pretendendo fazer essa reforma há algum tempo, eles acabaram fazendo vários reparos aí, onde eles nem tiveram o trabalho de repor as peças de ardósia. Então fizeram vários remendos aí, só de massa, porque já existia essa intenção de substituir por um piso frio. Vocês podem ver muitos pontos, passagens de cano, caixas, tudo que foi feito não teve nenhum cuidado para recuperar o piso original. As demarcações das vagas aqui, todas pintadas. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para uma coisa. Muitas vezes a gente pega piso de prédio e eles têm recalques, então tem aqueles afundamentos no piso. E isso é sinal de que o contrapiso está com problema ou não foi feito de forma adequada. Ele acabou não suportando o peso dos veículos e acabou cedendo. Não era o caso desse prédio aqui. Ele estava com um problema realmente, era no acabamento do piso, né? Toda essa parte faltante, né? As pedras bastante desgastadas, mas um dos piores problemas aqui é que o caimento que foi feito, ele jogava do corpo do prédio em direção ao muro. Só que, para que fosse aproveitada essas galerias de captação de água pluvial, eles também tinham dentro dessas colunas, de algumas delas, a descida de água pluvial que vinha desde a calha. Então ela acabava descarregando a água do telhado também aqui. E para facilitar a manutenção, no caso do entupimento, eles colocaram essas galerias próximo às colunas. Porém, a água ia para o outro lado e isso estava causando problemas na fundação dos muros, que aparecia muita trinca, muita rachadura. Então nós vamos corrigir também esse problema. Outro problema que nós encontramos aqui também é que nesse pavimento térreo existiam muitas caixas de passagem. Então vocês tinham caixa de esgoto, caixa de elétrica, para-raio. Só que ao longo das reformas que foram feitas não existia a preocupação, então a maior parte dessas caixas elas não estavam abrindo. Então se fosse preciso uma manutenção, tinha que quebrar a volta da caixa toda para conseguir remover essas tampas, e nós vamos deixar essas tampas soltas. Aqui também um outro problema construtivo. Como vocês podem ver, a rampa ela está muito irregular. Então aqui ela começa mais baixa, depois ela tem esse calombo aqui, depois aqui ela afunda, jogando os carros que vão fazer a curva aqui justamente nessa quina. Então, para melhorar esse acesso até o corredor, nós vamos cortar parte dessa quina, tá? Melhorando assim a entrada. Vamos regularizar essa rampa para que os carros possam acessar pela porta e ir direto para o corredor, porque hoje os carros acabam não conseguindo fazer essa curva, passar por aqui, porque ficou muito estreito, e eles têm que acabar usando essa vaga. E isso fica inviável na época em que o prédio está com a garagem cheia. Aqui nós temos também um lava-pés, também não está feito de acordo, porque ele acaba
transbordando a água, né? E a água acaba escorrendo aqui pela rampa. Outro problema que nós também vamos corrigir, essa rampa aqui do fundo, ela dá acesso à garagem do mezanino e ela também tem uma inclinação muito grande, em especial aqui no canto. Então, para muitas pessoas que não têm tanta experiência, né, motoristas mais jovens ou que não tenham tanta experiência, ela acaba dificultando bastante a subida, porque quando o carro sobe aqui, o pneu do lado de cá acaba arriando, então dá a sensação de que o carro está sendo tombado em relação ao pilar. Então nós vamos corrigir também esse caimento. Outro detalhe também que nós vamos corrigir, as demarcações de vagas. Aqui tinham vagas muito grandes e outras vagas muito pequenas, e a gente vai aproveitar para corrigir isso também. Outro detalhe, assim como eu mostrei lá no canto da piscina, essa jardineira também, ela avançava para cá, como vocês podem ver pela marca no piso, e dificultava a curva para que o carro pudesse ter acesso ao corredor. Então essa jardineira nós refizemos ela toda, tá? Toda essa parte de alvenaria aqui foi refeita para poder encurtar esse espaço e melhorar essa curva para os carros poderem ter acesso. E assim como na outra rampa, essa aqui ela também estava bastante irregular. E nós vamos nivelar isso aqui, fazendo com que ela fique toda uniforme. Isso facilita bastante, tanto na tração do veículo, como na manobra. Olha aqui também, como eu comentei do lado de lá, o caimento sai do corpo do prédio e vinha aqui para o muro. E aqui estão as galerias de água pluvial. Tá? Então, como a gente não podia eliminar essas galerias, como eu expliquei, por causa da água que vem dos telhados, nós optamos por fazer uma nova rede de captação de água pluvial aqui no canto, junto à parede. Então, assim, toda vez que chover, a água que cair nessa área que é descoberta do prédio vai correr não para o pé do muro e vir até a frente. Ela já vai ter os ralos aqui, tá? E essas galerias aqui continuam, esses ralos aqui continuam para a captação da água que vem do telhado. E também vai facilitar na hora da manutenção, da lavagem do prédio. Quando eles lavarem essa parte aqui que fica coberta, eles só vão ter que puxar água até aqui, não vai precisar correr com a água até o canto. Vocês veem como estava tudo molhado, de tanta água que pegava nesse canto aqui. E já dá para ver que é uma obra que gera bastante entulho. E aqui também eles tinham chuveiros para banhistas. Bom, vamos agora ver como é que foi feita essa obra passo a passo. A primeira etapa foi a remoção de todo esse piso de ardósia. E como vocês podem ver, e eu já comentei antes, a massa de regularização está bem uniforme, sem nenhum declive, que é um bom sinal. Óbvio que para facilitar esse serviço e não obstruir todas as vagas da garagem, nós optamos por fazer primeiro uma lateral e depois a outra. Na sequência, nós executamos as mestras para corrigir os caimentos e qualquer deformidade que pudesse haver nesse piso. Como vocês podem notar, abaixo das mestras nós já colocamos uma tela de aço. Eu vou mostrar aqui essa tela para vocês. E essa tela tem como finalidade dar maior resistência a essa massa de regularização. É muito comum, principalmente em garagem, a gente encontrar pisos quebrados, pisos soltos. E quando você vai remover essa massa de regularização para que seja colocado um novo piso ou fazer o reparo, a massa está bem danificada
toda quebrada, mas o contrapiso não, porque acaba que essa massa, normalmente o pessoal faz um traço muito fraco, então ela não tem uma boa resistência, em especial a resistência à tração. E essa tela galvanizada, ela vai favorecer justamente isso. Ela vai reforçar essa massa de regularização para que ela não seja simplesmente para nivelar, e sim para dar uma estabilidade para o piso que vai ser colocado depois, que é um piso cerâmico e ele tem dimensões grandes. Agora, a primeira super dica que eu tenho para dar para vocês sobre esse tipo de trabalho. Tenham em mente que essa massa de regularização em pisos de garagem, onde você vai ter tráfego de veículos, ela não serve somente para nivelar, para corrigir os caimentos do piso. Ela é uma base para um piso cerâmico, e qualquer parte do piso que fique oca, fatalmente esse piso vai quebrar e vai gerar problema para você. Então ela tem que ser uma massa muito bem nivelada e não só sarrafiada, desempenada, porque quanto mais regularizada ela estiver, melhor vai ser a aderência dos pisos. Outro ponto muito importante, essa massa, ao contrário das massas de regularização que nós fazemos, por exemplo, dentro de apartamentos, ela não pode ser fraca. Aqui, por exemplo, nós fizemos um traço de 1:3, um saco de cimento para 3 carrinhos de areia média, mas o carrinho não transbordando, o carro raso. E com isso você vai ter uma aderência do piso e você vai ter uma resistência, mesmo que entre carros mais pesados, como essas SUVs, e você não vai ter problema do seu piso ficar quebrando. Olha aí o que eu estava falando para vocês. Percebam a qualidade, o acabamento dessa massa de regularização. Bem nivelada, bem sarrafiada, bem desempenada. E isso é que vai garantir com que o piso tenha total aderência na hora que for colocado. Percebam o cuidado que se teve com as mestras para que nenhum ponto da garagem possa empoçar água. Então a água bem direcionada para os pontos de escoamento. Outra coisa muito importante é o cuidado que nós devemos ter na hora de posicionar os pisos. Como vocês podem ver aqui, nós puxamos as linhas, achamos o centro para que todo o piso, mesmo quando ele fizer a volta na estrutura principal desse pavimento térreo, chegando lá na frente, o piso bata. Eu já vi muito serviço desse tipo que, quando não se tem esse cuidado, quando o piso se encontra lá na frente, ele acaba dando diferença. Ou você tem que acabar cortando um piso, fazendo um corte que fica feio, ou fica faltando e você tem que aumentar no rejunte, que também não é aconselhável. Outro detalhe fundamental para esse tipo de serviço é a escolha do piso. Esse tipo de piso para garagem tem que ser um piso PI5, ou seja, um piso apropriado para o trânsito, para a resistência, para o peso de um veículo, e ele não pode ser um piso áspero, porque a tração do pneu, da borracha, acaba marcando. Então ele tem que ser um piso antiderrapante para que numa situação de chuva não corra o risco de uma pessoa escorregar. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os diferenciais dessa obra. Como vocês podem ver ali, depois que nós fizemos a recuperação desses pilares, nós fomos contratados para fazer o revestimento deles. E na época eu sugeri para o síndico que fizesse as demarcações dos pilares com cerâmica, para evitar a manutenção de ficar pintando esses pilares. E ficou muito bom. Como eles compraram cerâmica a mais, acabou sobrando muito da amarela, eu novamente sugeri para eles que fizesse também a demarcação dos pisos com a cerâmica. Nós aproveitamos para regularizar o tamanho das vagas e o serviço ficou muito bonito e uma coisa que é definitiva. Embora isso não fizesse parte do nosso contrato, eu percebi ao longo da obra a dificuldade que os funcionários do prédio tinham
quando acontecia algum entupimento com essas caixas. Então, por conta própria, eu resolvi regularizar essas caixas, até para que elas ficassem niveladas e que facilitasse essa manutenção. É isso que a gente chama de over delivery, ou seja, para agradar o cliente, você faz mais do que ele está esperando, ainda que você não tenha sido pago para isso. Mas é uma forma muito inteligente de você cativar os seus clientes. E como vocês podem notar, o serviço fica muito mais limpo, mais bonito. Vejam a quantidade de massa que nós tivemos que fazer para corrigir aquele desnível que eu havia mencionado nessa rampa que dá acesso à garagem do mezanino. E depois, como ela ficou pronta, nós subimos com a cerâmica uma parte dela para facilitar a tração dos veículos e ele não inclinar mais em direção à coluna como acontecia antes. Essa foto mostra o corte que nós fizemos no deck da piscina para facilitar que os veículos que subiam a rampa tivessem acesso ao corredor. E foi assim que ficou o lava-pés, que antes transbordava água e ia direto para a rampa de acesso à garagem. E foi assim que ficou os acabamentos que nós fizemos dessa escadinha da entrada social. E essa é a rampa de acesso de banhistas e cadeirantes que nós melhoramos a inclinação porque ela era muito íngreme. Olha como ficou bonita a entrada desse prédio, sem aquelas jardineiras que atrapalhavam a passagem da entrada social de um lado para o outro, e percebam como ficou suave a inclinação das rampas de acesso de veículos. Isso facilita muito nas manobras. E agora a parte boa, que é o vídeo de como ficou o serviço acabado. Nós já estávamos fazendo a entrega, fazendo alguns retoquezinhos. Essa aqui é a entrada social. Como vocês podem ver, como a gente iniciou por esse lado, já tinha algum tempo que esse lado já estava sendo usado. Nós fizemos o outro lado depois. Aqui o acesso de banhista e cadeirantes. Uns retoquezinhos ali no rejunte, recolhendo já o material. Vamos passear um pouco pela garagem. As demarcações das vagas, como eu falei, ficou muito legal, porque elas não interferiram no desenho do piso. Esse piso é muito bonito, um piso 3D. Ali atrás são os armários, o pessoal guardar as coisas de praia. Aqui é a rampa de acesso ao mezanino. E uma última dica que eu quero dar para vocês, e nem se refere diretamente à obra, e sim à parte administrativa da coisa. Como vocês perceberam, eu dei várias dicas e mostrei muita coisa que a gente acabou fazendo nesse serviço que não estava contratada. Mas pessoal, não caiam nessa armadilha de achar porque já estava errado, então vocês não têm o que corrigir, porque depois é o nome de vocês que fica. Ninguém vai explicar que alguma coisa na obra ficou errado, porque já estava assim antes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.